Bom dia, pessoal. Bom, eu sou o professor Márcio. Acho que vocês devem lembrar de mim, né? Há pouco tempo trabalhamos com a disciplina de História Medieval. E agora a Alessandra fez o desafio de eu vir conversar com vocês um pouquinho sobre o agrário, né? Que é o tema que tem acompanhado as minhas pesquisas desde o tempo da graduação até o dia de hoje, né? Na aula não é uma aula, né? Na conversa de hoje eu vou tentar fazer uma síntese para vocês de alguns processos que marcaram o Brasil, especialmente no século XIX e no século XX, e que têm uma relação muito diretamente com as populações caboclas, né? É, Populações caboclas são os grupos sociais que habitavam o interior do Brasil, que habitam ainda o interior do Brasil e que, a depender da região que a gente está lidando, recebe diferentes nomenclaturas, né? No Rio Grande do Sul, o termo caboclo se tornou comum, mas no Nordeste, geralmente, a palavra utilizada para denominar essas populações é o termo cabra. No Norte do Brasil, usa-se muito também o termo caboclo, mas também se usa o termo tabaréu. Nas regiões litorâneas, outra nomenclatura utilizada é a palavra caiçara. Enfim, são vários nomes para identificar um segmento populacional que teve uma importância significativa na história do Brasil, mas que a historiografia produzida ainda não deu conta de captar essa importância e de contar a importância dessa participação. Mas, ao falar dos caboclos, eu também tenho como motivo, como desafio feito pela Alessandra, chegar aos conflitos sociais que marcaram o Brasil na década de 1940, 1950 e 60, né? E que foram significativos no sentido de definir a própria organização dos movimentos camponeses que vieram um tempo depois, aí, na década de 80, como, por exemplo, o próprio MST, né? Mas antes de entrar nessa discussão, eu queria novamente agradecer a Alessandra pelo convite, dizer que estamos com saudades de vocês, Alessandra, Guinter e as crianças. Ainda não conheço pessoalmente as crianças, mas espero que isso seja possível o mais breve, né? E também entrego aqui um abraço da Sandra e da Joana para vocês. Mas vamos ao tema, né? Eu acho que para entender esse problema, né, nós temos que partir lá do começo da história, né? Começo entre aspas, né? Nem sempre o começo é o começo efetivamente falando, né? Geralmente o começo nos leva para um momento anterior. Mas vamos partir lá da conquista das terras que hoje conformam o continente americano, que se deu no século XVI com a chegada dos colonizadores europeus e especialmente espanhóis e portugueses, né? É nesse momento que começa a história da luta pela terra no Brasil, porque esse momento também é o momento do encontro extremamente conflituoso entre europeus e indígenas, e a gente sabe que esse encontro foi marcado por desencontros, né? Pela violência como ele ocorreu, né? E que redundou na dizimação de um número significativo de indígenas que viviam Brasil afora, né? Ou nas terras que posteriormente seriam chamadas Brasil. Então essa história começa aí, e como bem demonstrou o Caio Prado Júnior, para entender esse momento, para entender a formação do Brasil contemporâneo, como diz o título do livro dele, nós temos que ter em mente os três pilares de sustentação da economia colonial e, de certa forma, da economia imperial, né? Que é a monocultura, a grande propriedade, o latifúndio, e a escravidão. Esses são vamos dizer assim, os suportes econômicos da história do Brasil, pelo menos até final do século XIX ou meados do século XX. Né? Tem um problema aí nessa interpretação, que a historiografia mais contemporânea chama a atenção que o Caio Prado Júnior, embora tenha mencionado a importância e a existência e a presença de uma agricultura de subsistência voltada a produzir gêneros para alimentação, ele não deu a devida importância para essa esfera da realidade econômica, social e cultural brasileira. E eu concordo com essa crítica ao Caio Prado Júnior. Né? Faltou a ele perceber que aqueles grupos sociais que estavam envolvidos na produção da alimentação
tá? São tão fundamentais para entender a história do Brasil do período colonial e imperial, quanto foi a presença de escravos, a presença da monocultura e do latifúndio, né? Então, eu diria que a economia brasileira, nesse período, se sustentava em 4 bases: a produção de gêneros alimentícios realizada pela agricultura camponesa, a monocultura, o latifúndio e o trabalho escravo, né? Tá? Por que é importante dar atenção a essa produção da agricultura de subsistência? Porque todos os outros, o latifúndio, a escravidão e a monocultura não existiriam sem a agricultura de subsistência. Ela eu diria que há uma relação de interdependência muito forte entre esses 4 momentos, né? Tá? Então, isso faltou no Caio Prado Júnior, mas é nosso papel como historiadores e historiadoras ir preenchendo essas lacunas, né? Ir fazendo pesquisas que deem conta de captar cada vez mais a dinâmica da sociedade. Tá? Então, nesse universo da conquista, o latifúndio e a escravidão e a monocultura se destacaram como sendo as principais bases a partir da qual o movimento de conquista do território acontece. E, junto com isso, caminha também aquilo que eu falei antes, a agricultura de subsistência. E todo esse processo ocorre de uma forma bastante violenta, como eu chamei a atenção anteriormente. Por quê? Porque envolve a expulsão desses grupos sociais que estão envolvidos mais diretamente na agricultura de subsistência, mas também os indígenas dos territórios que ocupavam. E essa expulsão a gente sabe que ocorreu por meio do uso da violência direta contra essas populações, né? E nesse processo de expansão da conquista do território, também ele está articulado às mudanças que ocorrem no cenário internacional, né? E aí a gente sabe que no período do final do século XVIII, início do XIX, nós temos a revolução, a chamada Revolução Industrial, né? E o quanto ela impactou e transformou a realidade econômica de diferentes regiões do mundo. E isso impactou diretamente aqui no Brasil também. Tanto é que logo na sequência da Revolução Industrial nós temos aí transformações significativas no cenário econômico nacional. O Brasil primeiro passa por uma crise econômica e social no final do século XIX, no final do século XVIII. Logo na sequência tem o processo que leva à independência em 1822, e só aí por volta de 1840 o café aparece como grande item da economia nacional, que conseguiu assim substituir em termos de importância econômica, aquilo que era representado pela economia açucareira em períodos mais anteriores, ou pelas minas no contexto do ciclo do ouro, né? Se vamos falar aí em termos dos ciclos econômicos. Essa também é uma interpretação que tem problemas, porque ela, assim como o Caio Prado Júnior, a interpretação centrada na ideia dos ciclos econômicos acaba ignorando a agricultura camponesa, a agricultura de subsistência, a agricultura voltada à alimentação. Mas, enfim, na virada do 18 para o 19, o país passava por uma crise, ainda não país, né? Nós somos uma nação a partir de 1822, e essa crise é resolvida sempre entre aspas, né? O café surge como um grande elemento capaz de dar um redirecionamento à economia nacional, e o café vai ser o grande produto da pauta de exportações, pelo menos até meados do século XX, né? Não sei precisar exatamente aqui em que temporalidade o café deixou de ser o principal produto de exportação brasileira, mas ele adentra o século XX por muito tempo, né? Ele ocupa uma importância por muito tempo. Articulado a isso, também nós temos nesse contexto das primeiras décadas do século XX, um processo que ganha força maior na segunda metade do século XIX, que é o processo de abolição da Constituição das leis abolicionistas. Nós começamos com a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, que efetivamente
colocar em prática uma legislação anterior que definia que o tráfico, a entrada de negros escravizados no Brasil deveria ser proibida. Essa legislação existe desde a década da independência, mas só foi efetivamente realizada em 1850 com a Lei Eusébio de Queiroz, e não é à toa que é também em 1850 que nós temos a primeira lei de terras no Brasil. Qual que é o grande marco dessa primeira lei de terras no Brasil? É que ela estabelece a compra como o único meio de acesso à terra. Não que antes da lei de terras não existisse compra e venda de terras no Brasil, existia. O que a lei de terras estabelece é um marco regulatório desse processo e passa a definir que, a partir dela, só por meio da compra, as terras, a apropriação territorial poderia acontecer. E junto com isso, né, a lei de terras também previa que o dinheiro arrecadado com a venda de terras seria investido na atração de imigrantes para o Brasil, que deveriam vir para substituir a mão de obra escrava ou para serem localizados nas áreas de colonização, onde deveriam então se dedicar à agricultura de subsistência para produzir gêneros alimentícios que seriam então destinados para a manutenção, em última instância, das grandes propriedades produtoras de café. Né? Então está tudo muito articulado. De um lado você proíbe a entrada de escravos, de outro lado você estabelece limites para o acesso à terra e em uma outra ponta você também estabelece uma política voltada a atrair trabalhadores para o Brasil que vão atuar ou em substituição à mão de obra escrava nas regiões cafeicultoras do Sudeste, ou atuar como pequenos proprietários nas regiões de colonização do sul do Brasil. Então, essa articulação é muito presente nesse momento. O problema é que essas populações, e agora eu vou falar mais diretamente do sul do Brasil, essas populações que vêm para o Brasil para atuar na colonização, elas vão ser localizadas em territórios que já eram ocupados, tá? Mas eram ocupados de forma possessória, sem títulos, sem registros documentais. Eram terras que eram ocupadas ou por indígenas, ou por caboclos, ou por negros que fugiam da escravidão, ou por negros que eram libertos e encontravam nas regiões agrícolas e florestais meios para se esconder, não, para fugir da opressão da escravidão, ou seja, formando quilombos, ou se estabelecendo como produtor rural, como camponês, ou meios para a sobrevivência, exatamente praticando essa agricultura de subsistência. Então, essas regiões, que a gente chama de regiões de fronteira agrária, já eram ocupadas e o projeto de colonização estabeleceu colônias dessas regiões sem levar em consideração essas populações que ali já habitavam. E, invariavelmente, elas eram expulsas. Né? E, ao serem expulsas, iam adiante na fronteira agrária, ocupando territórios ainda não incorporados pela ordem nacional, vamos chamar assim, a falta de outra palavra agora. O encontro dessas populações na região de fronteira agrária também gerava conflitos de raça, conflitos étnicos, conflitos por terra. Tá? Então, os conflitos não se resumiam apenas entre grandes proprietários, poceiros e pequenos proprietários, mas também aconteciam internamente dentro desses grupos, né? Porque, entre outras coisas, o que estava em jogo era a sobrevivência dessas populações. E, para sobreviver, elas lutavam da forma como era possível. Há um outro elemento importante que tem que se levar em consideração é que as leituras na época, a interpretação ou visão de mundo era muito suportada ou sustentada na ideia de raça. Então, boa parte daqueles que legislavam, daqueles que administravam o Estado e daqueles que pertenciam à classe dominante, entendiam que alguns grupos sociais, como negros, indígenas e mestiços, eram racialmente inferiores, portanto, não tinham, além de tudo, não tinham como evoluir, porque naturalmente estavam fadados a sempre permanecerem na mesma condição. E essa ideia também sustentava a ideia de colonização imigrante, porque a perspectiva era atrair imigrantes europeus e, com o tempo, a partir da chegada dessas populações e dos cruzamentos que daí decorreriam, com o tempo, segundo as teorias da época, com o tempo o Brasil se tornaria uma nação branca e assim teria condições, então, de ser uma nação civilizada. Então, o preconceito racial,
preconceito étnico também está presente e articulando e cimentando toda essa política aí da qual eu falei antes, está envolvido nas leis abolicionistas, na própria escravidão, está envolvido na constituição da lei de terras e dos termos que a definem, na política de imigração e no modo como essas populações que viviam no interior do Brasil eram tratadas, né? Geralmente de forma preconceituosa. Então, o que eu quero dizer é que, à medida que esse processo de conquista do território vai acontecendo, os conflitos vão aumentando, e os conflitos tomam as mais diferentes dimensões, intraclasse e extraclasse. Tá? E esses conflitos envolvem disputa entre indígenas e negros, indígenas e imigrantes, e caboclos e negros, enfim, é uma miscelânea de conflitos. Acho que um livro importante que, se vocês tiverem tempo para ler, que retrata um pouquinho desse processo, mais para momento mais contemporâneo, é o livro Fronteiras, do sociólogo José de Souza Martins, que vai pensar essas questões no processo de ocupação das regiões amazônicas, né? O quanto o encontro dessas populações na fronteira é conflituoso e o quanto esse encontro também é marcado pelo desenvolvimento do capitalismo, né? O quanto a expulsão dessas populações em direção a essas regiões está intimamente vinculada à expansão daquilo que ele chama de frentes pioneiras, que são as frentes que se caracterizam por estabelecer as relações capitalistas ou por fazer com que elas se desenvolvam em determinadas regiões, né? Especialmente essas regiões de fronteira agrária. Então, nós temos esses processos, né? Todos interconectados, gerando conflitos, mas só que chega um determinado momento em que, em determinadas regiões do Brasil, as fronteiras agrárias vão se fechando. No Rio Grande do Sul, isso ocorre por volta do início do século XX. Aí, por volta de 1920, a gente já tem registro de pessoas saindo do Rio Grande do Sul, indo se estabelecer em Santa Catarina, no Paraná, e esse processo cada vez aumenta, né? Cada vez se torna mais veloz, né? Essa história de migrações internas dentro do país. Logo na sequência chega no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Norte, e hoje está indo em direção às regiões amazônicas, né? As regiões do norte do país. Continua ainda hoje, né? Porque esse processo já temos indícios desse processo na década de 60, indícios fortes, inclusive. Tá? Mas, como eu dizia, quando nós chegamos aí por volta da década de 40, 50, 60 do século XX, essas populações começam a se rebelar contra essa situação. Algumas delas dizem, olha, eu não quero sair da minha região de origem, eu quero manter aqui. E, além de tudo, também começam a pulular movimentos organizados de luta pela terra. Aí temos as ligas camponesas, os processos de sindicalização rural, a própria constituição do MASTER no Rio Grande do Sul, na década de 60, do MASTER aqui no Paraná também, década de 70, 80, a revolta de Trombas e Formoso, a revolta de Porecatu, que mais? Enfim, a revolta dos poceiros aqui no Paraná. Se vocês pegarem o mapa do Brasil entre as décadas de 40 e 50, pululam processos de revoltas camponesas em diferentes regiões do Brasil, e eu acredito, não só acredito, como tenho quase certeza que muito do que muito daquilo que está na base do golpe de 1964 foi estruturado também em função dessas revoltas camponesas que estavam ocorrendo em diferentes regiões do Brasil. Tanto é que uma das grandes políticas do período militar foi aquela voltada à modernização da agricultura, que, entre outras coisas, buscava exatamente resolver esse cenário de conflitos no campo que marcou a história do Brasil muito, muito concretamente a partir da década de 40 em diante. Não que não existisse conflito antes, existiram muitos, por exemplo, Incontestado, Canudos, enfim, esses acontecimentos são expressões dessas revoltas camponesas, mas a partir da década de 40, como eu dizia antes, elas começam a ter um sentido mais organizado, mais coletivo, e mais impactante. E, consequentemente, as classes dominantes nacionais, especialmente a fração agrária, que era forte na época e continua muito forte hoje,
ainda hoje se organizam e dão um golpe, e esse golpe consegue conter essas rebeliões. Mas não as extingue, porque logo na sequência, na década de 80, nós temos a retomada a todo vapor desses processos. E eles não desaparecem no contexto da ditadura militar, eles continuam pululando. Vamos pegar o caso da CPT, o próprio caso da luta contra Itaipu aqui na região oeste do Paraná, final da década de 70, início da década de 80. Essas revoltas agrárias continuam acontecendo, mas são mais contidas ou são violentamente resolvidas. O acampamento natalino, se eu não me engano, é dessa época também, no contexto da ditadura. Enfim, todos esses processos estão articulados, mas para entendê-los tem que pensar historicamente e tem que pensar o encontro dessas populações nessas regiões de fronteira agrária. E é nisso que aparecem, então, os poceiros, aparecem, ou não só aparecem, mas como são importantes, e como é importante a gente conhecer a história dos poceiros, dos encontros entre indígenas, caboclos, negros e imigrantes europeus nesse processo. Isso é uma questão que vale também ressaltar. Quando iniciou as políticas de colonização e imigração, lá, se a gente pegar, por exemplo, 1824, fundação da colônia São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, o discurso que sustentava essas políticas e que está presente também na Lei de Terras de 1850 era que essas populações europeias deveriam vir para o Brasil, praticar uma agricultura, modernizar a agricultura brasileira, na época se falava melhorar a agricultura brasileira, e tornar as terras do sertão produtivas, né? Seriam trabalhadores morigerados bem diferentes daqueles trabalhadores que já existiam no Brasil, os caboclos, também chamados de nacionais, ou homens livres pobres, como eu falei antes, os indígenas e negros, que eram considerados vadios por natureza, que não gostavam de trabalhar e coisa e tal, e não sei o quê. Eu estou falando rápido agora porque eu já estou há 22 minutos falando e estou preocupado se esse vídeo vai funcionar, porque o outro não funcionou, não é? Então, esses grupos imigrantes, na medida que o tempo passa e a fronteira agrária se fecha, eles também vão ser objeto da expulsão e de expropriação. Tanto é que aí, também, no final do 19, temos muitos registros de filhos de imigrantes, descendentes de imigrantes, que não têm mais terra onde se estabelecer, ou que se estabelecem em terras sem a intermediação do Estado ou ocupam terras do latifúndio e, a partir de então, passam a ser chamados de intrusos. Né? Então, essa é uma história interessante também. Primeiro, eles são tratados como moralizadores, civilizadores. Quando, logo na sequência, quando a fronteira agrária se fecha e eles passam a se revoltar com essa situação, as mesmas pessoas que chamavam eles de civilizadores passam a chamá-los de intrusos. Então, como a história é dinâmica, né? Como a depender do ponto de vista que a gente toma, as coisas, as interpretações apresentam aspectos da realidade passada que, por vezes, podem passar desapercebidas se a gente não estiver atento em relação àquilo que as fontes nos informam. Né? Mas aí, como eu falava, na medida que o tempo avança, que essas áreas de fronteira agrária vão sendo ocupadas, os conflitos se tornam maiores, a repressão se torna maior e a resistência também se torna maior. E esse processo continua até hoje. E para entender esse processo, como eu falei no início, tem que se pensar historicamente. E tem que se pensar também no longo prazo. Né? Tem que perceber que não começou do nada e não veio do nada, mas que está amarrado, que todos esses acontecimentos que eu relatei aqui estão amarrados numa processualidade histórica que nos levam ao século XVI. Por sua vez, quando a gente chega no século XVI e começa a olhar para ele, vai perceber que o século XVI é uma consequência muito direta das transformações que ocorriam no mundo europeu nos momentos anteriores. Então, por isso que é interessante pensar historicamente, né? E também por isso que é importante entender os acontecimentos nessa processualidade histórica sem necessariamente construir uma linearidade, mas entender como um processo mesmo, como algo dinâmico que não tem necessariamente um início e, portanto, não necessariamente vai ter um fim determinado e que a gente vai construindo cotidianamente esse processo a partir das nossas existências.
Mas eu acho que é isso. Espero que eu tenha dado conta de chegar ao objetivo da aula, né? Que era produzir não uma explicação, mas uma interpretação possível sobre os conflitos que marcaram a segunda metade do século XX a partir das suas vinculações com aquilo que aconteceu anteriormente, especialmente no século XIX, dando destaque à lei de terras, às legislações abolicionistas, às políticas de imigração e colonização e aos processos de ocupação de fronteira agrária e os conflitos que caracterizaram esses processos, que redundaram, como eu disse, na constituição ao longo do século XX dos movimentos sociais rurais ou da própria sindicalização, dos sindicatos rurais, das lutas e conflitos que marcaram diferentes regiões do país nesse período. Já falei aqui, Revolta dos Poceiros no Paraná, Trombas de Formoso, Porecatu também aqui no Paraná. No Rio Grande do Sul tem, como eu disse antes, desde o século XIX, várias revoltas pululando em diferentes regiões do estado. Temos Canudos, temos Contestado, temos as ligas camponesas, todas elas estão articuladas a essa história, que é uma história ainda não devidamente contada e que é uma história de ocupação das regiões da fronteira agrária que nos leva a não só falar do sul do Brasil, mas também do centro-oeste, do norte e também dos processos que ocorrem atualmente, tanto no Nordeste quanto no sul do Rio Grande do Sul, quando a gente vê processos de ocupação de regiões e de estabelecimento de diferentes formas de agricultura muito embasados naqueles processos estabelecidos, impostos e desenvolvidos no contexto da ditadura militar. Acho que é isso, senão eu vou me delongar demais. Já são 26 minutos. Agradeço novamente, peço desculpas por ter falado muito rápido e por ter me delongado muito também. Caso tenha ficado dúvidas e se quiserem aprofundar mais detidamente algum aspecto, é só marcar uma data e um horário que a gente volta a conversar aquelas tradicionais aulas de tiração de dúvida no sábado. É só agendarem que a gente pode conversar mais detidamente sobre essas questões que eu falei muito rapidamente aqui e que é possível, então, aprofundar em alguns detalhes que não vai dar para fazer agora. Mas vamos lá. Obrigado novamente e abraço. Vou ver se dessa vez gravou e se tem áudio. Até mais.